Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Marco de Mello, CEO e fundador da PSafe, sobre gestão e carreira. Marco, você trabalhou nos Estados Unidos a vida inteira, veio trabalhar aqui no Brasil, como você disse, praticamente como um estrangeiro vindo trabalhar no Brasil. Exatamente. Quais são as principais diferenças entre o profissional americano e o profissional brasileiro? O que você encontrou de diferença e similaridades? Olha, a diferença principal que eu observei é como o profissional vê a sua carreira. O profissional americano ele tende a ter um plano de longo prazo. Ele pensa muito já na sua carreira em termos de 5 ou 10 anos de agora. Ele tem essa ideia um pouco superficial, mas apenas uma ideia do que ele quer fazer com a sua carreira. Se ele vai querer empreender ou não, se ele está interessado em trabalhar numa certa indústria para pular para uma outra indústria. Tem um certo mapeamento. Eles costumam ter um objetivo um pouco mais traçado, mais definido, né? E eles também valorizam muito participação acionária na empresa. O profissional americano, durante a entrevista, ele pergunta muito sobre o pacote de ações. Se preocupa muito com isso. E o profissional brasileiro não pensa nisso. Ele não pensa nisso porque no Brasil nós não tivemos ainda muitas saídas de empresas que resultaram em uma consequência financeira positiva para as equipes como um todo. Geralmente, quando há uma saída, quem participa são os investidores e o time executivo, né? O time como um todo, né? Raramente no Brasil você tem histórias de uma equipe inteira sendo beneficiada financeiramente por uma venda de uma empresa ou um IPO, né? Uma venda pública na Bolsa de Valores. Então, por essa falta de saída, o profissional brasileiro tende a se preocupar ou focar menos nas ações e mais no salário. Então tem essa diferença, né? O brasileiro foca mais no salário, preocupação com a conta, o fim do mês, né? Aquela coisa do como que eu vou viver dia a dia. O americano está mais no longo prazo, né? Ele não está preocupado se ele vai pagar as contas. O mercado americano ele já é profissionalmente, em termos de tecnologia, maduro o suficiente, grande o suficiente, rico bastante. O profissional lá não está preocupado se vai pagar as contas ou não. A preocupação dele é se ele está trabalhando em algo que ele realmente vai causar um impacto e tem interesse, se a participação acionária é do seu interesse, é boa bastante, e quem é essa empresa, e qual o impacto dessa empresa, qual o futuro dessa empresa. Então, essas preocupações são fundamentalmente diferentes. Mas em termos de... Mas o brasileiro pensa na carreira no longo prazo, como você falou que o americano faz? Pensa menos. Alguns sim, não vou dizer que não, em geral, mas menos do que o que eu percebo nas entrevistas lá nos Estados Unidos e também na minha experiência que eu tive lá naqueles 20 anos quase que eu trabalhei nos Estados Unidos. Essa diferença é bem grande. Tem mudado aqui no Brasil, acho que o profissional brasileiro de tecnologia está se tornando cada vez mais interessado em empreender. Eu acho isso maravilhoso. Acho que a gente precisa ter um ecossistema de empreendimento em tecnologia muito rico e muito forte aqui no Brasil. O Brasil merece isso e tem digamos assim, uma gama de profissionais que é capaz de suportar isso, tá? Eu diria que, continuando a sua pergunta sobre as diferenças e similaridades, o profissional brasileiro ele é muito criativo. Muito criativo. Eu diria até mais criativo que o profissional americano, né? Então, isso é incrível, como o brasileiro consegue e não desiste, ele tem aquela persistência para resolver o problema e a criatividade para encontrar uma solução. Isso é realmente muito interessante aqui no profissional brasileiro e que nos levou a ter resultados maravilhosos nesses anos, quase 7 anos que nós estamos trabalhando fundamentalmente com uma equipe de engenheiros apenas brasileira. É isso que eu ia te perguntar. Você veio para o Brasil, disse que encontrou várias dificuldades, Sim. A burocracia para abrir conta, Sim. Burocracia para abrir empresa, com certeza, para trazer um investimento para cá, enfim, uma série de dificuldades. Tudo que você pode imaginar. E no campo de recursos humanos, de pessoas, vocês tiveram dificuldade para encontrar pessoas qualificadas para trabalhar na companhia? Olha, no começo foi mais difícil. O que faltava? Acho que faltava um pouco dos dois lados, né? Faltava a empresa ser conhecida, nós não tínhamos marca, não tínhamos nome, então faltava o peso da empresa, porque você está competindo no mercado onde grandes empresas de nome e de peso estão oferecendo salários competitivos, né? Então as pessoas não iam trabalhar na PSafe porque não conheciam. As boas pessoas ficavam nas grandes. Isso, eles se sentiam mais seguros, né? Aquela questão da segurança, então a gente tinha que convencer o profissional
a tomar um risco. Eu vou sair de uma empresa já segura, né, estabilizada, para uma startup que é de alto risco. E essa aposta que eu tenho que fazer, para mim, tem que valer muito a pena como profissional. Então, a nossa conquista desse profissional qualificado sempre foi através da ação. A gente sempre explicou o benefício do pacote de ações, de ser um acionista da empresa e do impacto que eles teriam diretamente na vida de milhões de usuários, né? Você pode estar trabalhando numa empresa onde você está criando ferramentas para o departamento financeiro, né? Você pode ser um ferramenteiro, entre aspas, como engenheiro, ou você pode vir trabalhar na empresa de segurança e vai impactar a vida de milhões de brasileiros. E essa ideia e essa proposta de impactar a vida de milhões de brasileiros, ela teve uma ressonância muito forte com o engenheiro e com os designers e times de marketing, enfim, toda a equipe que a gente contratou no início, que nos levou a criar uma rede e aí começa a ter o contato, né, direto dos profissionais que entraram, eles usam sua própria rede, começou a crescer e com o tempo que a gente foi criando a marca, essa resistência foi diminuindo. Então a gente acabou se tornando hoje uma referência em termos de engenharia, desenvolvimento, excelência em execução. Então, é 100% nacional? 100% nacional. O desenvolvimento 100% nacional. Toda a tecnologia você vem daqui do Brasil. Participa também Participa da engenharia, da tecnologia. Sim. Participo diretamente da arquitetura, tecnologia, e nossa tecnologia, nosso time de desenvolvimento é 100% brasileiro. Com muito orgulho. E é um time que cria um produto que não deixa nada a desejar aos desenvolvedores americanos. Eu não trocaria meu time de desenvolvimento. Hoje são quantos desenvolvedores? Olha, grande parte da empresa, eu não vou te dar um número exato, mas nós temos de programadores aí, um time de quase 50 ou mais de 50, mais até. Do time técnico são mais de 70. Para trabalhar em tecnologia, qual característica tem que ter o profissional? Olha, perseverança, coragem, né? Criatividade, já falei, né? Tem que ser criativo. A teimosia vem na perseverança, né? Você tem que ter aquela insistência em que você vai conseguir resolver o problema. E a capacidade de administrar um problema complexo e quebrar um problema complexo em pequenas partes, né? Você não pode ferver o oceano. A gente sempre explica isso para o engenheiro iniciante ou para o estagiário. Não tente ferver o oceano. Você tem que ferver um copo d'água e aí você vai aumentar para uma panela, aí você pode aumentar para um tanque, mas não tente de cara ir ferver o oceano. Você tem que quebrar um problema inimaginável em pequenas partes administráveis, digamos assim. Então, essa capacidade de equilibrar na sua mente e quebrar um problema em pequenas partes, atacar parte por parte e ter essa paciência, essa perseverança para chegar no produto final é muito importante para trabalhar em tecnologia. Então, se você for uma pessoa que exige que o seu resultado esteja amanhã, faço hoje para o resultado amanhã, tecnologia não é para você. Você tem que ter uma paciência e uma perseverança, uma persistência muito grande, que às vezes leva anos para você ver o resultado do seu trabalho. Você trabalhou com Bill Gates, que é um dos maiores nomes da tecnologia no mundo e na história, né? Comparado, rivaliza ali Bill Gates e Steve Jobs. E aí tem uma disputa aí entre fãs fervorosos. Com certeza. Qual foi a principal lição que você aprendeu com ele? Olha, eu acho que de tudo que eu aprendi com Bill Gates, a principal lição que eu pude absorver foi essa de ter um plano, ter essa perseverança, não desistir, e quando o problema parecia insuperável, né, você não ter medo de atacar esse problema, mesmo que ele pareça superável. Quebra isso em pequenas partes. Não encara o Everest como aquela montanha que eu tenho que, num pulo, chegar no topo, né? Você tem que pensar em etapas, né? Então, ele é um indivíduo que sempre resolveu problemas que eram considerados insolúveis por insistência e persistência. Se não é da primeira vez, vai ser da segunda, se não é da segunda, vai ser da terceira, se não vai ser da quarta, vai ser da 10ª, mas você vai encontrar um caminho. E tecnologia, ela tá evoluindo a um ritmo tão rápido, né, que as ferramentas são tão diversificadas hoje em dia, que eu penso para o engenheiro que está começando hoje, né, para o empreendedor que está começando tecnologia hoje, você tem uma gama de ferramentas, de capacidades tão poderosas hoje que, nossa, eu tenho inveja.
De quem está eu começando tenho inveja de quem hoje. está começando hoje, porque naquela época a gente não tinha isso. Você tinha que, literalmente, dar nó em pingo d'água, né? Você tinha uma CPU pequena, você tinha quantidade de memória Mas ao pequena. mesmo tempo te forçou a desenvolver Isso. habilidades que às vezes outras pessoas não desenvolvem. Você tinha que fazer muito com muito menos, né? Então, o volume de recursos hoje, a computação em nuvem, ela se tornou a sua capacidade computacional infinita, se parar a pensar, né? Você conecta numa Amazon Web Services, na própria Microsoft Azure, você tem uma nuvem que te permite você ter uma capacidade computacional que, para mim, naquela época, era inimaginável. Era uma coisa de ficção científica. Você não conseguia, há 20 anos atrás, você não conseguia imaginar que isso existiria. Então, eu tenho muita inveja e participo disso hoje em dia, mas ao mesmo tempo tenho inveja de quem está começando hoje. Mas eu digo para todo empreendedor que você tem que tem que acreditar no seu projeto, acreditar no seu sonho, acreditar no seu produto e aprender a ouvir o seu usuário. Outra coisa também que da sua pergunta, uma lição muito forte de Bill Gates, que nunca vai sair, foi isso: ouça o seu usuário. Ele fazia a gente sentar nas sessões. Para você ser promovido na Microsoft, a nível de diretoria, você tinha que ter um número mínimo de horas em que você sentava com o time de suporte, ouvindo as ligações dos usuários e respondendo o usuário final com problema no Windows. Você tinha que sentar ali para passar por aquela humilhação que era ouvir o que o usuário pensava do produto às vezes e a dificuldade que ele estava tendo, e era extremamente era assim, muito difícil e ao mesmo tempo gratificante, porque você aprendia e você ajudava aquele usuário a resolver um problema imediatamente, e você saía dali com uma visão completamente diferente do que o usuário pensava daquele produto que você tinha criado. Você achava que tinha fornecido banana e o usuário estava comendo laranja. Era uma coisa assim muito incrível, e você não tinha ideia de como era diferente a percepção até que você sentasse ali e ouvisse direto do usuário o que o usuário pensava, qual era a dificuldade que ela estava tendo, por que ela estava frustrada, né, ou ele estava frustrado. Você tinha que ouvir isso direto. Então, preste atenção no seu usuário, ouça o seu cliente, e ouça todo dia, não é só uma vez por mês, não é às segundas-feiras, ouça todos os dias o que o seu usuário está dizendo a você, e reaja a essa informação, porque isso não tem preço. Essa informação que vem do seu usuário, ele é seu cliente, ele está te pagando com tempo ou com dinheiro, ele está te pagando de alguma forma. Então, ouça e reaja ao seu usuário todo dia. Isso é fundamental para qualquer empresa que queira ter um produto de sucesso. Ok. Marco, nós estamos caminhando para o final do programa e eu sempre abro espaço para que o convidado deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. Por favor, o espaço é seu. Olha, para você que está nos assistindo, que está pensando em empreender, trabalhar em tecnologia, eu vou repetir o que eu disse, com o risco de me tornar aqui repetitivo. Acredite no seu sonho, acredite no mercado de tecnologia. O momento hoje é o momento que eu diria assim, mais oportuno e mais interessante possível para você começar uma empresa de tecnologia. O mercado e o campo está aberto aí. Existem hoje, como eu disse, ferramentas e capacidades para você criar um produto, criar um serviço, conectar na nuvem e oferecer isso não só a nível nacional, mas a nível internacional. A PSafe é um exemplo disso. Você pode criar um produto aqui, como outros empreendedores fizeram, que vai se tornar um sucesso de mercado no exterior, e um mercado global. Hoje o mercado é global. Então acredite, corra atrás, invista, tenha perseverança, que o sucesso vai vir. Acredite e não desista. Marco, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer enorme estar presente aqui com vocês. Tá joia. Agradeço ao Marco de Mello e a você que nos acompanha na TV Dinheiro. Muito obrigado e até o próximo Moeda Forte.